Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor James Carvalho. Nós falaremos a partir de agora de geopolítica. E o curso de geopolítica exigido pelo Enem é um curso que prega o raciocínio. Portanto, nessa aula você verá que o raciocínio é essencial, não o conteudismo e não o decoreba. Vamos lá? Bom pessoal, nós vamos tentar discutir um pouquinho agora sobre a divisão oficial do Brasil. O Brasil é dividido oficialmente, quem fez isso? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a divisão política administrativa do Brasil. Ela foi atualizada pela última vez em 1988, data da promulgação da nossa última Constituição. Por essa divisão, a divisão política administrativa, foram respeitadas as divisas estaduais. Isto é, nós agrupamos os estados do Brasil respeitando as divisas estaduais do país. Nós temos 5 macro-regiões. São elas. Eu fiz aqui um esboço do Brasil, dá uma olhadinha aqui, ó. Então você tem aqui na cor amarela, eu pintei para você os estados da região norte. São eles: o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, o estado do Pará, o Amapá e o estado de Tocantins. Tocantins, até 1988, fazia parte da região centro-oeste. Hoje, Tocantins é uma unidade federativa, um estado pertencente à região norte do país. Não é? É a região que possui a maior área, não é? São 7 unidades federativas que compreendem um espaço de mais de 40% do território nacional. É também a segunda região menos populosa do Brasil, com cerca de 14, 15 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010 e 2011, não é? Ela é sim a região menos povoada, com cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. A região seguinte, nós vamos ver, eu pintei aqui na cor amarela, na cor laranja, não é? É a região centro-oeste. Você tem aqui os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A região centro-oeste foi a região mais modificada entre todas. Outrora eram apenas 2 estados. O estado do Mato Grosso, que no final dos anos 70 torna-se Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o estado de Goiás, que até 88 englobava também a área do Tocantins. E na década de 50 foi formado aqui o Distrito Federal. Então você tem Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Temos também a região com menor número de estados. Essa é a região sul do Brasil. Região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que possui cerca de 25 milhões de habitantes. É a região que apresenta os melhores IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, ok? Aí vemos a região com o maior número de estado, que é a região nordeste do Brasil. São Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, o estado de Alagoas e o estado de Sergipe. São 9 unidades federativas, não é? Da região nordeste do Brasil. E finalmente, a região sudeste. São os estados de Minas Gerais, o estado de São Paulo, Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Essa é a divisão política administrativa, a oficial do Brasil, de 1988. Agora nós vamos ver uma outra divisão, a divisão que eu acho que ela mostra muito melhor o Brasil, que é a divisão do Brasil em complexos regionais. Bom pessoal, agora vamos discutir a outra divisão do Brasil, a divisão do Brasil em complexos regionais. Nós já vimos a divisão política e administrativa, a do IBGE oficial. Essa não é oficial. Essa divisão do Brasil é que é a divisão que leva em consideração os critérios socioeconômico e natural. Não há, portanto, respeito às divisas estaduais. O Brasil foi agrupado em função disso, de critérios sociais, econômicos e naturais. Nós temos, então, 3 grandes complexos regionais no Brasil. São eles, vamos ver? Tem essa área aqui, ó, a região conhecida como Amazônia. Notem que não há o menor respeito pela divisa, não é? Entre os estados. Não. Por exemplo, o estado do Mato Grosso, a parte norte do Mato Grosso faz parte da Amazônia. Já a parte sul do Mato Grosso não faz parte da Amazônia. E o que é Amazônia? Seria interessante eu te explicar, por exemplo, a diferença entre Amazônia, Amazonas e Amazônia Legal. Amazônia é uma região que tem em comum as mesmas características naturais. Por exemplo, o clima da Amazônia é o equatorial úmido.
O relevo da Amazônia é marcado predominantemente por terras baixas. Você tem o domínio de uma floresta equatorial úmida, que nós chamamos vulgarmente de Amazônia, que ela é latifoliada, heterogênea, densa, não é? Então, além disso, nós temos também a questão da bacia hidrográfica do rio Amazonas e seus afluentes, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, quando se fala em região amazônica, fala num complexo regional que tem em comum as mesmas características naturais. Agora, e Amazonas? O Amazonas é uma unidade federativa que pertence à região norte, o estado do Amazonas. E a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é a parte da Amazônia em território brasileiro, porque a Amazônia não existe apenas no Brasil. Você tem a Amazônia na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru, na Bolívia. Então, a Amazônia Legal é a parte da Amazônia em território brasileiro, ok? Então, aqui você tem a Amazônia, região que possui em comum as mesmas características naturais. Aí eu tenho um outro complexo regional, que é o Nordeste. O Nordeste não é uma região, não é um complexo regional em função da sua homogeneidade natural, das suas mesmas características naturais. Não. O que faz o Nordeste uma região é o quê? É a região que possui os piores indicadores sociais do Brasil. O mais baixo IDH do Brasil. Você sabe, quando eu falo em IDH, aquele índice de desenvolvimento humano que leva em consideração, não é, educação, saúde e renda per capita para medir, não é, a qualidade de vida da população. Então, o Nordeste é a região que possui o maior analfabetismo do Brasil. A média do Brasil é 8,5%, do Nordeste 24%. Saúde, expectativa de vida, o Nordeste possui a mais baixa expectativa de vida do Brasil. Renda per capita é outro critério utilizado. O Nordeste é a região que possui pior renda per capita do país. Para você ter uma ideia, a renda per capita média do Brasil é de $11.500 por ano. No Nordeste, 3.600. Um terço praticamente da renda per capita do Brasil, que é uma renda per capita intermediária, é a renda per capita do Nordeste. Então, o que faz o Nordeste uma região é o fato de que ele possui os piores indicadores sociais. E o outro complexo regional é o Centro-Sul. E o que faz o Centro-Sul complexo regional? É a região que possui o maior dinamismo econômico do país. É aqui que você tem a nossa agricultura intensiva, é aqui que você tem a criação de gado bovino, de gado suíno, de gado equino, não é? De melhor qualidade. Então, o Centro-Sul é onde você tem o principal parque industrial do Brasil, o eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Então, é a região que você tem os melhores, não, mas o maior dinamismo econômico do país faz do Centro-Sul uma região. Essa divisão do Brasil, que não é oficial, a divisão do Brasil em complexos regionais, na minha opinião, ela mostra muito mais o Brasil, ela tira um retrato muito melhor do Brasil do que a divisão oficial, a divisão do Brasil em macro-regiões administrativas, ok? É isso. Vamos então continuar com outro aspecto. Bom, pessoal, agora vamos tentar discutir um pouquinho a respeito da posição do Brasil dentro do espaço mundial. Então você tem aqui um esboço da região ao qual o Brasil se localiza. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se você tivesse que dar um título para isso que eu desenhei aqui, para esse esboço aqui, que título seria? Dá uma olhadinha. América do Sul? Creio que não, porque aqui eu tenho México. México é um país da América do Norte. Ah, então América do Norte mais América do Sul? Não, não, não. Porque aqui tem a América Central, ó, a parte continental e a parte insular. O Brasil se encontra numa região que nós vamos chamar de América Latina. Então nós temos aqui a tal de América Latina. E o que a gente entende por isso? América Latina, ao qual o Brasil está inserido. A América Latina é um conjunto de países que foi colonizado não apenas por portugueses e espanhóis. Por que não? Eu tenho aqui, por exemplo, a Guiana, colonização inglesa, Suriname, colonização holandesa, o Haiti, colonização francesa. A maior parte dos países latino-americanos foram sim colonizados por portugueses e espanhóis, mas não apenas. Eu acho que o que melhor define a América Latina é o fato de que
esse conjunto de países aqui, todos eles foram colônias de exploração. Ingleses, franceses, holandeses, portugueses, espanhóis vinham para cá com o único objetivo: retirar as riquezas naturais e ir embora, enriquecer. Em nenhum momento se importaram com o futuro aqui da região. E qual é o resultado, né? Qual o legado desse modelo de colonização, as chamadas colônias de exploração? É que toda a região aqui é marcada pelo subdesenvolvimento. Então, todos os países que aqui estão são países subdesenvolvidos. Uma definição bem simples de subdesenvolvimento: são países que dependem economicamente dos chamados países do norte, os países desenvolvidos. Dependem em que sentido? Relações comerciais desfavoráveis. São países que exportam gêneros baratos e importam gêneros muito caros. Exportam matéria-prima e importam tecnologia e industrializado. Nossas balanças comerciais, na maior parte dos casos, está sempre em déficit. Então, nós temos déficit na nossa balança comercial, temos dependência econômica, porque nossa tecnologia é importada. Nós não desenvolvemos uma tecnologia própria. Nossos países, quando se industrializaram, nossos países, eu digo aqui da América Latina, né? Brasil, Argentina, México, são países que se industrializaram com uma tecnologia externa. E além da dependência econômica, um outro aspecto que marca a América Latina e os países subdesenvolvidos são as enormes, as gritantes desigualdades sociais. Na América Latina, você tem muitos com pouco e poucos com muito. Ah, mas não tem desigualdade social em país desenvolvido, em país do norte? Claro que sim, mas não tão gritante como na América Latina. Então, a América Latina, grupo de países que foram colônias de exploração, que hoje são subdesenvolvidos, e tem na religião católica, não é, sua principal manifestação religiosa. Não é? Então, América Latina, o Brasil está aqui. Dentro da América Latina, o Brasil se encontra na tal de América do Sul. E na América do Sul, o Brasil faz fronteira com todos os estados, com todos os países, menos dois. Não faz fronteira com o Equador e não faz fronteira também com o Chile. O Brasil possui um território imenso. O Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil só perde em área, em extensão territorial, para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Então o Brasil possui uma imensa extensão territorial, mas nem sempre foi assim. Fiz um outro esboço aqui para você, ó, dá uma olhadinha. O que está pintado na cor branca era o território brasileiro. Aqui era uma área que não pertencia a Portugal. Você sabe, o Brasil é uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração de Portugal, e durante o processo das grandes navegações, Portugal e Espanha resolveram simplesmente dividir o mundo entre os dois. Traçaram para isso uma linha imaginária. O nome dessa linha imaginária, Tratado de Tordesilhas, que foi de 1494. Em 1494, você tem a assinatura do Tratado de Tordesilhas, não é? Por esse tratado ficou acertado entre portugueses e espanhóis o seguinte: as terras que estivessem a oeste da linha de Tordesilhas pertenceriam à Espanha, as terras que estivessem a leste pertenceriam a Portugal. Por esse tratado, então, isso aqui, ó, era o Brasil português. E foi assim até meados do século XVIII, 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha. Então, o território brasileiro, até 1750, oficialmente, era isso aqui. Mas para você entender o processo de expansão territorial do Brasil, o processo de formação do território brasileiro, eu vou ter que falar um pouquinho para você a respeito dos ciclos econômicos do país. Tá ok? Vamos lá então? Bom, vamos tentar discutir um pouquinho o processo de formação territorial do Brasil. Para discutirmos isso aí, é necessário que eu discuta com você o fato de que o Brasil, dentro do contexto histórico, isto é, dentro da idade moderna, não é? Período das grandes navegações, do mercantilismo, o Brasil era um país era uma colônia de exploração de Portugal. E como tal, os portugueses assim o fizeram. Os portugueses, então, só terão interesse no Brasil devido ao fato que o Brasil era um país localizado na zona intertropical. Consequentemente, os portugueses vão tentar encontrar algo que justificasse a colonização. E eles o fizeram através dos ciclos econômicos do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu fiz para você um esqueminha aqui, ó. Brasil, ciclos econômicos. E dividi a história do Brasil de forma tradicional. Então, período colonial, de 1500 a 1822.
período do Império, período imperial, de 1822 a 1889, e o período republicano, de 1889 até os dias de hoje. E tentei destacar apenas o momento em que o Brasil era um país onde a base de sua economia era a agricultura e o extrativismo voltados para a exportação. Daí nós chamamos essa economia de economia agro-extrativista exportadora. Então nós vamos ter no Brasil alguns ciclos econômicos bastante relevantes. O primeiro deles, na verdade, é um ciclo econômico efêmero, passageiro. É o ciclo do pau-brasil. Os portugueses, quando aqui chegaram em 1500, eles não encontraram nada que justificasse a colonização. Mandaram para cá algumas expedições exploradoras para ver se encontravam algo que pudesse justificar explorar o grande território que eles haviam acabado de descobrir, né? Mas não encontraram apenas o pau-brasil. E o que fizeram então com esse pau-brasil? Eles alugaram partes do litoral brasileiro, onde quem quisesse explorar o pau-brasil viria para cá e formariam as chamadas feitorias, né? Então, de 1500 a 1532, o Brasil foi isso. Os portugueses vieram poucas vezes para cá. E o pau-brasil, o ciclo do pau-brasil, foi marcado não por um processo de colonização, mas sim por um processo de feitorias. O Brasil foi alugado para aqueles que queriam colonizar, não, queriam explorar, retirar o pau-brasil daqui. O pau-brasil era utilizado, né, como tintura, não é? Você extraía, né, tintura para tecidos europeus, não é? E também na fabricação, né, na produção de caravelas, não é? Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil, o pau-brasil, é um ciclo bastante efêmero, passageiro. O verdadeiro ciclo que marca a colonização do Brasil é esse aqui, é o ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela vai ser nós vamos cultivar a cana-de-açúcar principalmente aqui, ó, no litoral do Nordeste. Então, o espaço, não é, do ciclo da cana-de-açúcar é o litoral nordestino principalmente. Não é? Nós vamos cultivar a cana-de-açúcar lá porque as condições naturais eram favoráveis. O clima, não é, temperatura, pluviosidade, não é? Não confunda, eu estou falando do litoral do Nordeste, não do sertão nordestino. Então, no litoral do Nordeste é que nós vamos efetivar o cultivo da cana. E de que maneira? Através do chamado sistema plantation. O que é o plantation? É você produzir um único gênero, no caso a cana-de-açúcar, em grandes propriedades rurais, em latifúndios. Vamos utilizar mão de obra barata. Num primeiro momento, a mão de obra será indígena, nativa, mas depois iremos substituir pela mão de obra escravo-africana, que era uma outra forma dos portugueses lucrarem, através do tráfico negreiro. E tudo que vai ser produzido vai ser voltado para exportação. Está tudo muito bem, tudo muito bom, só tem um detalhe, faltava o capital. Quem vai financiar tudo isso? Os portugueses não tinham recursos. Quem vai financiar isso aí é o capital holandês. A Holanda vai financiar. E a Holanda financiava a instalação dos engenhos aqui no litoral nordestino. Os portugueses levavam esse açúcar para a Europa e lá na Europa a Holanda é quem distribuía. Então a maior parte do lucro ficou com os holandeses. Não é? Então esse é o ciclo da cana-de-açúcar. Plantation, mão de obra escrava africana, grandes propriedades rurais, latifúndios voltados para exportação com capital holandês. Esse ciclo só vai começar a entrar em decadência após uma tal de União Ibérica. Como assim? A União Ibérica foi quando o rei de Portugal, o tal de Dom Sebastião, desapareceu. Em 1578, desaparece o rei de Portugal, Dom Sebastião, e não havia deixado herdeiros. Coube então na sucessão, após idas e vindas, o trono caiu nas mãos de Filipe II, que era rei da Espanha. Aí ocorre a tal da União Ibérica, isto é, a união dos reinos de Portugal e da Espanha. Só que os espanhóis eram inimigos declarados dos holandeses. E os espanhóis vão impedir que os holandeses continuem explorando o rico comércio com açúcar cultivado no Brasil. A Holanda, então, toma uma atitude. Qual a atitude? A Holanda invade o Brasil em 1630. Houve uma tentativa fracassada em 1624, mas em 1630 os holandeses conseguem invadir o Brasil e vão se apropriar de toda essa região aqui. É o chamado Brasil holandês, não é? Quem era o encarregado de coordenar, não é, o domínio holandês no Nordeste brasileiro foi um tal de Maurício de Nassau. E durante 24 anos, os holandeses ficarão aqui de 1630 até 1654.
Nesse período, eles vão aprender a produzir o açúcar. Vai ser, o domínio holandês no Brasil vai ser marcado por um período de prosperidade, mas depois um período também de hesitação. Isso é, os holandeses vão entrar em choque com os senhores de engenho do Brasil e vão acabar sendo expulsos na famosa insurreição pernambucana, que demora 9 anos, né? A expulsão dos holandeses de 1645 a 1654. Quando os holandeses são expulsos daqui, eles vão produzir um açúcar aqui na região do Caribe, um açúcar mais barato, de melhor qualidade. Estava mais próximo da Europa, era mais barato. Isso vai desbancar a produção de açúcar do Brasil. Ocorre que, com a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, os portugueses ficarão sem nada para explorar o Brasil. E aí, o que vai acontecer? Bom, teremos um outro ciclo econômico, que é o ciclo da mineração. Mas para isso é necessário que você conheça a participação dos paulistas, dos bandeirantes. Os paulistas, os bandeirantes, serão os responsáveis, não é, pela descoberta de ouro e diamantes no Brasil. De que maneira? Vamos lá? Então você tem aqui, não é, o esboço do Brasil até o ciclo da mineração. Aqui nós temos São Paulo. São Paulo está aqui. Daqui partiam, não é, os bandeirantes. Os bandeirantes buscavam ouro, diamantes, mas não encontravam. Os bandeirantes viviam então no chamado sertanismo de contrato. Eles destruíam quilombos, como destruíram, por exemplo, o quilombo dos Palmares, no final do século XVII, aprisionavam índios para venderem como escravos, mas os bandeirantes paulistas resolveram mudar de rota. Aqui é o rio Tietê. Olha o rio Tietê aqui. Ele deságua no rio Paraná. Aqui é o rio Grande, e esse aqui é o rio Paranaíba. O que os bandeirantes vão fazer? Eles vão sair de São Paulo e vão em direção à foz do rio Tietê. Chegando aqui, ó, notem, ultrapassaram, não é, a linha de Tordesilhas. Aí eles saem e resolvem ir à nascente do então rio Paraná e vão descobrir o que tantos portugueses queriam: ouro e diamantes. Em que região? Na região onde hoje é o estado de Minas Gerais. Não só aqui, os bandeirantes também chegarão ao Mato Grosso e a Goiás, descobrindo ouro, diamantes. Inicia-se o ciclo da mineração. Quando os bandeirantes descobrem ouro nessa região, teve um outro bandeirante chamado Raposo Tavares, que chegou até aqui, ó, até o rio Amazonas. Então, ó, nós estamos indo além, não é, do Tratado de Tordesilhas. E a questão da mineração, o fato de Portugal, não é, ter descoberto ouro, dando início ao ciclo da mineração, fará com que os portugueses tentem se apropriar desta região que ficava além do Tratado de Tordesilhas. Os portugueses vão alegar o princípio romano do ut posseidit, isto é, quem possui continuará possuindo. E em 1750, Portugal e Espanha irão assinar o tratado na capital espanhola, o Tratado de Madrid. Por esse tratado, o Brasil começa a tomar os contornos que viria a ter. Então, o processo do ciclo da mineração, o processo de expansão territorial através da descoberta de ouro e diamantes, iniciada pelos bandeirantes, deu origem ao quê? Ao processo de expansão territorial do Brasil. O Brasil tem essas dimensões territoriais muito em função do movimento bandeirantista, que adentrou, não é, no interior da América do Sul, não é, e acabou com essa linha imaginária de Tordesilhas. Então, durante o período colonial, você já tem um Brasil muito parecido, muito próximo do que viria a ser, mas muito em função do quê? Do ciclo da mineração.
O ciclo da mineração chegará ao seu fim a partir da segunda metade do século XVIII. Não é? A maneira como os portugueses extraíram ouro e os diamantes do Brasil, não é, fez com que esse ciclo da mineração durasse menos de 100 anos. Não é? E no final do século XVIII, então, você já tem no Brasil uma nova realidade. O Brasil começa a mudar, né? Já havia mudado, né, o seu eixo econômico. Saiu do Nordeste, Salvador até então, não é? Era sede colonial, foi sede colonial até meados do século XVIII, quando foi escolhido a cidade de Rio de Janeiro como a nova sede colonial do Brasil. Alguns autores vão chamar capital do Brasil, eu prefiro chamar sede colonial. A verdade é que com o término da mineração, Portugal então buscava, né, uma nova maneira de explorar o Brasil. Portugal, inclusive, aumentou o rigor administrativo no final do ciclo da mineração, dando origem a alguns movimentos de emancipação política. O mais famoso deles é a Inconfidência Mineira, não é? Em 1789. Porém, não é um outro ciclo econômico, já no início do século XIX, já quando o Brasil já está próximo, né, de se tornar independente, que vai fazer do Brasil, que vai ser um novo ciclo econômico do país. Esse ciclo econômico é o do café. Não é? O café foi introduzido sem sucesso lá na região do Pará, isso por volta do início do século XVIII. Não é? Um tal de Francisco de Melo Palheta, né, teria introduzido o cultivo do café lá na região, mas foi algo que não deu muito certo. Não é? O café começa a dar resultado quando ele é produzido aqui na região sudeste do Brasil, mais especificamente no Vale do Rio Paraíba do Sul, na cidade de Taubaté, na cidade de Jacareí, São José dos Campos, na cidade de Volta Redonda, toda aquela região, não é, que fica às margens do Rio Paraíba do Sul, é a região onde o café vai ser produzido em grande quantidade. Só como ele foi produzido de uma maneira monocultura, plantation, isso vai desgastar rapidamente o solo. Quando desgasta o solo na região do Vale do Rio Paraíba, o café se expande para onde? Para o Oeste Paulista. No Oeste Paulista, não é, que estava distante do porto, havia necessidade de você instalar vias para escoar esse café. Começam a ser construídas aí já, não é, no Brasil Império, não é, as primeiras ferrovias do Brasil. Então a primeira ferrovia do Brasil foi construída em 1853, inaugurada em 1853, 1854, por um tal de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. Mas quem vai financiar o grosso, não é, das grandes ferrovias no Brasil será o capital inglês. Não é? Então você vai ter a estrada de ferro Santos Jundiaí, a Noroeste Paulista, a Alta Sorocabana, todas as áreas que vão escoar o café do extremo oeste do estado de São Paulo, do norte do Paraná, para o Porto de Santos. Então toda a infraestrutura que foi necessária para o escoamento do café, como por exemplo, instalação de rede de telégrafos, companhia de gás, estrada de ferro, como já foi citado, rede bancária, tudo isso é em função do café. O café, para você ter uma ideia, o mundo consumia à época cerca de 10 milhões de toneladas de café por ano. O Brasil produzia 15 milhões. O Brasil produzia mais do que o mundo necessitava, mais do que o mundo consumia. Não é? O café, dizia-se à época do Segundo Reinado, não é, que o Brasil tinha dois reis, Dom Pedro II e o café, o rei café. Portanto, para entendermos, né, a instalação de toda a infraestrutura que existe na região sudeste, é necessário você entender a cafeicultura. O Brasil foi um país de economia agroextrativa. Concomitante ao café, lá na região da Amazônia surgirá um outro produto bastante interessante, que é a borracha. Então, o ciclo da borracha no final do século XIX e início do século XX fará de Manaus a primeira cidade da América Latina a ter uma rede de telefone, a ter uma rede de telecomunicações, né, no caso de comunicação, bastante avançada para a época. A borracha, ela vai impulsionar, pelo menos num curto período, o desenvolvimento da região da Amazônia. Será construído, por exemplo, o suntuoso, não é, Teatro São Pedro, localizado em Manaus. Não é? Então, tudo isso em função do ciclo da borracha, que foi efêmero.
tá? Até 1920, 1930, você ainda tinha, né, a suntuosidade provocada pelo ciclo da borracha. Mas após isso, devido à concorrência da produção de borracha, não de borracha, mas de látex, né, o plantio de seringueiras na Malásia e na Indonésia, nós teremos o início do declínio, né, do ciclo da borracha no Brasil. Mas o Brasil, até 1930, será um país de economia agro-extrativa exportadora. E a configuração do território brasileiro se dá em função disso, da necessidade de preservar essas áreas para o seu aproveitamento econômico. Bom, vamos ver um pouquinho mais a respeito da questão do ciclo do café no Brasil. Então nós temos aqui, ó, aqui fiz um esboço para você da região onde o café foi preponderante, não é? Aqui seria o Rio Paraíba do Sul, o estado de São Paulo, sul do estado de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Essa área que eu pintei aqui na cor rosa é a primeira área onde o café ganhou destaque. Principalmente leve-se aqui em consideração a cidade de Taubaté, tá? Taubaté, Jacaraí, Pindamonhangaba, Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, não é? Toda essa região aqui foi a primeira área onde se produziu café no Brasil. O Vale do Rio Paraíba do Sul. A mão de obra aqui ainda era escrava africana, não é? Então, mas devido à proximidade, não é, do Porto de Santos e do Porto do Rio de Janeiro, então foi realmente bastante prático, né, se produzir café aqui na região. Só que essa área se esgotou rapidamente. E depois ocorreu o esgotamento, não é, dessa área, o café se expandiu. Então essas setas amarelas aqui indicam o quê? As áreas onde o café se expandiu. Então você tem aqui a região do Oeste Paulista, Jundiaí, Limeira, Campinas, não é? A região de Ourinhos, a região de Londrina, aqui no Paraná. Toda essa área é a área onde ocorreu a expansão do café no Brasil, o Oeste Paulista. Como essa área estava distante dos portos para o escoamento, foi necessário o quê? Todo o investimento em infraestrutura para se escoar o café. Dá uma olhada. Essas linhas verdes que eu tracei aqui são estradas de ferro. A estrada de ferro Santos-Jundiaí, a estrada de ferro central do Brasil. Então foi necessário se construir toda uma infraestrutura para o escoamento da produção de café. Aí você tem aqui, ó, construção de estrada de ferro, companhia de gás, iluminação pública, bancos, tá, claro, rede de telégrafos, comunicação no século XIX até início do século XX, não é? E, enfim, né, você tem aqui toda uma infraestrutura necessária para o escoamento deste café. E é essa infraestrutura que vem com a cafeicultura que vai fazer dessa região, a região sudeste, no início do século 20, a região mais propícia durante a Primeira Guerra Mundial a receber o primeiro surto industrial espontâneo no Brasil. Entre os anos de 1914 e 1918, Primeira Guerra Mundial, você tem o surgimento de vários estabelecimentos industriais. E eles vão surgir aonde? No eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Porque havia toda a infraestrutura aqui, mercado consumidor, toda uma rede de escoamento, tudo que uma indústria necessita. Que indústrias que vão surgir? Indústria do setor têxtil e alimentícia, as mais tradicionais. Na cidade de São Paulo, por exemplo, surgem aqui a classe operária e alguns bairros operários da cidade de São Paulo. Os operários quem são? São os imigrantes que vieram a partir de meados do século XIX, imigrantes espanhóis e principalmente imigrantes italianos, que serão os novos trabalhadores dessa incipiente, dessa iniciante, não é, indústria que começa a surgir no Brasil. Alguns bairros operários da época, Brás, Moca, Barra Funda, são bairros que outrora eram bairros de italianos. Quem eram os italianos? Os trabalhadores da indústria. Mas o Brasil ainda será um país de economia agroexportadora. Somente a partir do final da segunda década, né, dos anos 20, né, do iniciante século 20, é que o Brasil vai mudar a sua estrutura econômica. Em função do quê? No episódio que ocorre lá nos Estados Unidos. Em 1929, ocorre a quebra, o crack da Bolsa de Valores de Nova York.
Uma crise ocasionada pela superprodução agrícola, superprodução industrial, levará à falência milhares de empresas nos Estados Unidos, provocando desemprego em massa. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com o café? Bom, os Estados Unidos era o nosso principal importador de café. O café é um produto supérfluo. Então, o que acontece? A economia americana diminui drasticamente a importação de café do Brasil. E o Brasil percebe que não pode continuar dependente apenas do café. O Brasil tinha 70% das exportações do Brasil eram de café. Isso não poderia acontecer. Inicia-se um movimento no Brasil para que o Brasil deixe de ser um país que tenha no café a sua quase que totalidade das suas exportações. E vamos ter movimentos, não é, daqueles que entendiam que o Brasil deveria se modernizar. O Brasil deveria deixar de ser uma economia agrária exportadora e, quem sabe, se tornar um país de economia urbano-industrial. Nesse contexto, teremos aí, não é, a contestação da chamada política do café com leite, quando as oligarquias de São Paulo e Minas se alternavam no poder. Então, nesse contexto, surgirá um candidato vindo lá do Sul, um tal de Getúlio Dornelles Vargas, que vai se lançar como candidato de oposição à oligarquia paulista. Mas isso é um assunto para depois. Nós teremos que estudar aí o advento da grande revolução industrial que ocorrerá no Brasil a partir dos anos 30. Bom, pessoal, acredito que com essa aula você pode ter uma visão bem mais próxima do que o Enem pede sobre geopolítica. Geopolítica, acima de tudo, raciocínio. Professor James Carvalho, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até uma próxima. Tchau!